certo momento, da desigualdade. A desigualdade corrói a democracia. Ela impede que a democracia floresça. Mas, de qualquer jeito, Estado liberal de direito. Além disso, ele foi completado pelo Reagan e pelo Tony Blair. O Reagan desregulamentando completamente as finanças e o Tony Blair o seguindo, e também Estado liberal de direito. Na Alemanha, também da mesma forma, até parece que foi um governo social-democrata. Então, o que acontece? É possível, nesses países, a convivência, apesar do fato de que, no correr das ondas e dos barcos e das rodas do neoliberalismo, o aumento da desigualdade é crescente. Nos Estados Unidos isso passa a ser crescente, na Europa isso passa a ser crescente. O que acontece? Surge a extrema-direita nesses países. Você tem, na Alemanha, a AfD, né, a Alternativa para a Alemanha, que passa a ganhar todos aqueles estados da Alemanha do leste. Você ganha mais força ainda, inclusive, na França, a Frente Nacional. Você tem a chegada do próprio Trump, que é uma proposta de direita dentro dos republicanos, e você tem ainda, agora recentemente, a Vox na Espanha, que a Vox não tinha uma representação parlamentar expressiva. Acho que nem tinha representação parlamentar, não tenho certeza, ela só tinha representação ali em Sevilha. Isso. E abriram, na verdade, agora passou a abrir o caminho. Né? Abriu o caminho. Agora, aqui no Brasil, a extrema-direita ela tem feições de crueldade mesmo, porque... Própria da extrema-direita. Da extrema-direita. Ela se caracteriza pela violência, isso, pela intolerância mais absoluta, por um nível de preconceito absolutamente escancarado contra todos. Mulheres, negros, LGBT, contra o meio ambiente, que é a coisa mais estarrecedora que tem, mais não civilizatória, porque a questão do meio ambiente é uma questão central no mundo de hoje. É a nossa preservação da natureza. Então, aqui no Brasil, eles achavam que iam tutelar o Bolsonaro. No início da aliança, eu acho que o mercado, as corporações que apoiaram o golpe, os partidos que apoiaram o golpe, todos acreditavam numa tutela. E o que fica claro é que, apesar do neoliberalismo, neofascismo serem distintos, aqui no Brasil eles hoje são irmãos chipópagos. Ou seja, eles têm de ter o mesmo cérebro. O mesmo cérebro, porque eles compartilham uma questão. Não há um sem o outro. Não houve hipótese nos marcos, não extrema-direita, você implantar o neoliberalismo no Brasil integralmente. Hoje eles têm um projeto. Qual é o projeto? É destruir o Estado Nacional. Destruir o Estado Nacional significa, primeiro, né, um ataque à nossa soberania, porque liberar a Amazônia para a extração de minério é um ataque à soberania brasileira, que tem na Amazônia um dos seus pilares. Né? Desflorestar a Amazônia, acabar com a fiscalização, liberar as áreas para a extração de minério, liberou geral. Ter essa relação de absoluto desrespeito às etnias indígenas, né? A própria incentivo à violência que está elevando a uma mortandade entre as lideranças indígenas é uma prova absoluta de quebra desse pilar, que é um pilar fundamental, da sustentabilidade da Amazônia no nosso país. A outra questão é das estatais. Eu tenho um problema seríssimo com a história da Embraer. A Embraer era uma empresa de porte significativa, produzia jatos médios de qualidade. E, recentemente, por financiamento do governo brasileiro, produziu o KC-390. O KC-390 é um avião de carga.
Os aviões de carga até então eram aviões turbohélice, como é esse que caiu ali no Chile, é o Hércules, né? Que transportava carga civil e carga militar. É grande avião, que cabe um tanque, cabe 2 tanques. Nós, com tecnologia brasileira, da Embraer, fizemos um a jato, maior que o do Hércules e a jato. Bom, isso só é viável com a Embraer. O que aconteceu? Eles venderam... O que o governo brasileiro tinha na Embraer? O governo brasileiro tinha uma ação, uma Golden Share. Essa Golden Share dava poder de veto. Mas também era muito importante, porque sensibilizava o governo brasileiro para as demandas da empresa. Certo? E é por isso que o governo brasileiro viabilizou, através de investimentos, desenvolvimento de projetos de jatos leves e, sobretudo, esse projeto do KC, que vão vender bastante aviões, porque esse é um avião de carga fundamental, estratégico. Tecnologia brasileira. Tecnologia inteiramente brasileira. Quer dizer, inteiramente, que eu falo o seguinte, construída aqui. E agora, quando a senhora vê que está sendo vendida para a Boeing... Quando eu olho o que está vendida para a Boeing, eu acho que isso é outra questão séria que fere o pilar. E eu temo pela nossa querida Petrobras. A Petrobras é a 7ª empresa de petróleo do mundo. Eles passaram o tempo inteiro dizendo que a Petrobras estava quebrada. E nunca esteve quebrada. Nunca esteve quebrada. A geração de caixa da Petrobras é extraordinária. Nunca foi menos de 13 bilhões. 13 bilhões de dólares. A geração operacional de caixa da Petrobras. A Petrobras, eles diziam o seguinte, eu não sei se você lembra quando a Globo disse que era uma aventura, não era neurótica a palavra, mas enfim, que era uma fantasia do PT, o pré-sal. Falava isso. Falavam que nós não tínhamos recursos. Que era marketing, não tiraria petróleo, era muito caro para tirar petróleo. E que não tinha, nós não teríamos condições, não tínhamos tecnologia. Bom, é só olhar o seguinte, levamos mais de 100 anos para extrair petróleo não pré-sal. E de 2006, quando nós descobrimos o pré-sal, até hoje, 2019, para o pré-sal, a produção de óleo derivada do pré-sal, das bacias do pré-sal, ultrapassaram a produção de óleo do pós-sal, do que vinha sendo tradicional no Brasil. É isso. E transformou a Petrobras na 7ª companhia de petróleo do mundo. É essa companhia de petróleo que fica uma opção de gente dizendo que ela não tem recursos, ela precisa de ser vendida a partes e precisa de vender os blocos dessa forma, porque essa empresa não tem recursos para extrair o petróleo. Tecnologia eles não discutem, porque sempre em águas profundas, em todas os grandes encontros que ocorrem em Houston das empresas de petróleo, ou ganhava o prêmio de exploração de petróleo em águas profundas a Petrobras ou a Shell. Elas se alternavam. Tá? A Petrobras é reconhecidamente uma empresa que criou a sua tecnologia. Bom, e falava que ela não tinha recursos. Quero dizer para vocês que tudo que um banco ou alguma instituição financeira deseja no mundo é emprestar para a empresa de petróleo. Porque a empresa de petróleo, e a gente pode ver isso na própria oferta de ação agora feita pela Saudi Aramco, que deu trilhões. Por quê? É uma empresa de petróleo. E uma empresa de petróleo como a Petrobras, que além disso tem essas reservas monumentais, apesar deles quererem vender a preço de banana ou quererem alienar o nosso futuro e o nosso passaporte para o futuro, quando eles fizeram essa licitação do chamado excedentes de petróleo. Que eu não vou entrar aqui, que é uma coisa complexa, mas em outra oportunidade eu converso sobre isso. Mas eu queria dizer que o governo Bolsonaro não só está tentando destruir isso, mas está tentando destruir o Estado. Como?
esse pacote anticrime, o excludente de licitude que propuseram e foram derrotados, graças a Deus, tudo isso significa uma corrosão do Estado de Direito, uma corrosão das garantias individuais. Estimular a violência como é estimulado é extremamente grave. Toda a questão relacionada à educação, que é seríssima, porque no caso da educação, o que está em questão é a gente saber, sem educação de qualidade, garantida para toda a população brasileira, também nós não teremos soberania, não. Presidente, a gente tem vários leitores aqui fazendo perguntas. O Kiko vai fazer algumas perguntas agora. Tá? O Kiko vai fazer dos superchats. E depois eu queria falar sobre uma lenda que existe. Falam que no governo da senhora o Brasil foi quebrado. O desemprego foi o menor da história. Reservas cambiais altíssimas. 380 bilhões de dólares. Soberano. Mas vamos falar isso daqui a pouco. O Kiko vai falar um pouco dos comentários e a participação dos leitores. O pessoal está muito feliz aqui com a sua presença, Dilma. Está todo mundo aqui mandando coraçõezinhos, rosas. Volta, Dilma. Dizendo que a senhora está mais jovem. O C. Bolsonaro diz assim, querida Dilma, podemos dizer que o Brasil está sob ataque de interesses corporativos internacionais, sob a batuta de um fantoche fascista que se enrola na bandeira nacional para esconder as cordas. A Josi Negreiros diz assim, o Alexandre de Moraes ainda sentado sobre o pedido de anulação do impeachment. Paula Hilde, Dilma, mãe, te amo. Dilma, eu te amo, diz o Davi Ames. Dilma, coração, mulher forte, guerreira. Maria Luísa, o governo da nossa presidenta Dilma foi excelente, votei 2 vezes e votaria de novo. Sil Lopes, Dilma foi muito educada no avião, mas magnífica. A senhora foi mesmo, firme, e não deu mole para os fascistas ali, né, presidenta? Fez questão, o sujeito que filmou a senhora achou que ia abafar, mas acabou se dando mal, né? E tem 2 superchats aqui do nosso amigo Rogério Anitablian. Diz assim, boa tarde, presidenta Dilma e Joaquim. Em um novo governo nacional e popular, precisamos discutir a regulação da mídia, o alinhamento destes agentes com o retiro internacional, torna a disputa assimétrica. Abraços, a senhora responde essa. E a Josi Negreiros diz assim, Joaquim, pergunte a Dilma se a recusa dela em conceder o aumento absurdo solicitado pelo STF os tornaram coniventes com o golpe. Foi vingança? Se a senhora quiser começar por aí, manda bala. Não, eu acho que não teve a ver com isso, não é? Eu diria assim, a questão do golpe não é uma questão que eu te diria pessoal no sentido seguinte, não é porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Ele é, sobretudo, pelo que nós não aceitávamos fazer, que era essa agenda neoliberal de reformas que tira direito dos trabalhadores e que faz o que fizeram com a Previdência, tornando. Quando você torna o trabalho precário, tá? Você primeiro torna o trabalho precário, depois você exige que o trabalhador pague mesmo estando desempregado. Ele não tem condição para pagar mesmo estando desempregado. Então, você torna inviável a Previdência. É isso que fizeram nesse país. Então, o que eu quero dizer é que nós nunca deixamos que a agenda neoliberal prosperasse. Nós tivemos de conviver com aspectos do neoliberalismo, que a lei de responsabilidade fiscal, apesar de ter aspectos bastante corretos, ela não é uma lei adequada quando se enfrenta a crise. Ela não é. Ela traz um problema, que é o problema da relação orçamentária. Como é que você orçamenta um país? Você não pode ter os mesmos princípios durante uma crise que você tem durante uma expansão. Na crise, inclusive, nós fomos bastante conservadores. Mas o que aconteceu? Eles exigiam de nós, né, eu já estou respondendo a última pergunta, eles exigiram de nós várias coisas impossíveis de serem completadas. Então, praticamente o país parou. Parou por quê? O país? Presidenta, eles quem são eles? O mercado, partes expressivas do mercado, principalmente a parte financeira desse mercado. Segundo, a mídia. Terceiro, o Pato Amarelo, que vocês viram dentro, aqui passeando pela Avenida, né, Paulista,
O Pato Amarelo, que hoje deve estar